Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. As pessoas pensam que as igrejas são lugares impossíveis de serem assombrados, por serem lugares santos, contarem com a proteção divina. Mas isso é um engano, porque justamente por serem lugares santos e terem sido ponto de apoio e de fé de muitas pessoas quando vivas, muitas são as almas que procuram justamente as igrejas para se refugiarem, para buscar apoio, oração, e acabam tornando algumas delas mais assombradas até mesmo que os cemitérios. É o caso da Catedral de St. Louis, em Nova Orleans. Toda a cidade é assombrada, então não poderia ser diferente com a sua belíssima catedral. Dizem até que depois da passagem e da devastação deixados pelo furacão Katrina, o número de assombrações na igreja aumentou de maneira espantosa. A construção é de 1850 e tem uma decoração encantadora, inclusive com um órgão que foi reconstruído recentemente, já que também foi afetado pelo Katrina. E há também um jardim na parte de trás. Nesse mesmo terreno já houveram 4 igrejas. A primeira de 1718, feita em madeira, era provisória. A segunda, já de tijolos, foi colocada no lugar da primeira, em 1727, mas foi destruída em um incêndio, o mesmo incêndio que acabou com grande parte do bairro francês. E então os espanhóis construíram uma gloriosa catedral, que após alguns anos começou a apresentar problemas e foi necessária uma reforma. Mas durante os trabalhos, a torre central desmoronou, então eles resolveram derrubar tudo e fazer outra, que é a que está lá até hoje. Resumo da história contado e vamos então ao que realmente nos interessa. Como eu disse, Nova Orleans é uma cidade famosa por ser assombrada. E a Catedral de St. Louis é considerado por muitos o lugar mais assombrado. Ao que parece, a maldição começou quando o rei da França entregou na surdina a então colônia de Nova Orleans ao rei da Espanha. Em 1766, os espanhóis então chegaram de surpresa, derrubaram a bandeira francesa e colocaram a da Espanha no lugar. Mas os habitantes não sabiam disso. Eles não sabiam que havia um tratado e pensaram que era uma invasão. Então formaram um pequeno exército liderado por 6 homens de certa importância na colônia e também alguns crioulos. Um dos espanhóis, no meio da batalha, saiu de fininho, fugiu para Cuba. E aí, um ano depois, uma frota de 24 navios espanhóis chegou, lotado de tropas, prontas para a batalha. Os 6 líderes não tiveram nenhuma chance. Eles foram perseguidos, foram mortos e foi ordenado que seus corpos fossem deixados expostos na frente da igreja. A ordem era do homem que se intitulou o novo governador. E era para que ninguém retirasse os cadáveres de lá, e decretou que deveriam apodrecer ali mesmo, para servir de exemplo. Mas aquilo era uma coisa tão sem noção, que até mesmo os próprios espanhóis, que eram católicos, ficaram chocados. Só que ou eles obedeciam, ou também seriam punidos. O padre Dagobert, que tomava conta da igreja, tentou por várias vezes pedir ao governador que lhe permitisse dar aos corpos um enterro cristão, mas todas as vezes o pedido foi negado, e o padre foi ameaçado com uma arma na cabeça de ter o mesmo destino caso desobedecesse. Mas a coisa estava realmente muito feia, os corpos estavam ali, apodrecendo. Então o padre aproveitou uma tempestade, reuniu as famílias dos mortos, colocaram os restos numas caixas e mesmo com todas as ameaças, ele fez o funeral e liderou um cortejo até o cemitério de São Pedro. Ele cantou alto, rezou, fez tudo o que tinha que fazer e ninguém teve coragem de pará-lo, nem mesmo o governador. Mas em compensação, ele foi substituído por um monge espanhol. Mas o padre Dagobert morreu de causas naturais anos depois e foi, pela sua importância, enterrado no altar principal. Os túmulos dos 6 homens não foram marcados e tempos mais tarde o cemitério foi fechado. Uma boa parte dos ossos foram removidos de lá e levados para outro cemitério. Os túmulos não marcados ficaram lá e casas foram sendo construídas em cima deles, apesar de alguns ossos terem sido encontrados durante as escavações.
O padre Dagobert era muito querido por todos e amava muito a igreja. E exatamente por isso foi enterrado ali. E ali permanece. Durante a noite, muitas pessoas dizem ouvir uma voz muito bonita cantando hinos de uma missa funeral. E pela igreja é vista uma luz que se move. Eles vêm pela janela da igreja. E o canto segue ecoando pelas ruas até parar no lugar onde o cemitério São Pedro estava. A aparição do padre é vista principalmente nas tardes chuvosas. Ele parece sempre estar rezando. As almas dos 6 líderes estão sempre ao lado dele. E sempre que seu fantasma se manifesta, elas também são vistas, e alguns passos de distância. Esses fantasmas são chamados de os 6 guardiões da igreja. Outro fantasma sempre visto é o do Frei Antoine, um monge espanhol que chegou para substituir o padre Dagobert. Ele também está enterrado na catedral, e seu retrato está no vestíbulo, para que ninguém tenha dúvidas de que é realmente o seu fantasma que está ali. O coitado do Frei Antoine começou com o pé esquerdo, em todos os sentidos. Ele foi tirado à força do navio para que de última hora substituísse outro padre. E não era, pelo menos não no começo, assim tão querido, porque ele tentou trazer a Inquisição espanhola para a cidade. Mas na terra da bruxaria e do voodoo, isso jamais daria certo. Infelizmente não deu. Mas isso causou tantos problemas que ele acabou parando para refletir e tomou um rumo certo. E a partir daí ele se tornou um verdadeiro líder espiritual. Era conselheiro, ajudava pobres, doentes e escravos e morreu serenamente aos 81 anos. Seu fantasma é uma aparição completamente materializada, exatamente como no retrato. Um homem alto, magro, barba branca comprida e usando túnica e sandálias. Dizem que ele permanece na catedral porque se sente profundamente envergonhado de sua conduta ao chegar a Nova Orleans e que prefere então continuar a servir os paroquianos. A aparição do Frei é vista caminhando pelos jardins, orando ou lendo, e ele aparece a qualquer hora do dia, inclusive caminhando apressado pelas ruas do bairro francês, como ele fazia em vida, para ajudar aos necessitados. Uma mulher contou que certa vez estava caminhando pela rua e usava saltos muito altos que a fizeram tropeçar e quase cair. Não fosse uma mão gelada a ajudar. Quando ela levantou a cabeça para agradecer, não tinha ninguém ali. E ela contou ter passado o resto do dia com uma profunda sensação de paz e disse que tem certeza de que era o Frei Antoine. Esse fantasma também gosta de estar presente nas missas e nas comemorações, e principalmente quando o coro de crianças se apresenta. Há relatos que ele gosta de sentar-se no primeiro banco para assisti-las. Esse banco, inclusive, é sempre deixado vago para isso. E também ele é visto carregando uma vela toda a missa de Natal. Mas não são apenas fantasmas bondosos e gentis que habitam a catedral. Lembram-se da Madame Delphine Lalaurie? Nós já falamos dela. E que a alma dela não vai encontrar sossego tão cedo, a gente já sabe. E ela parece que está procurando por isso, porque é vista sempre ajoelhada, rezando em meio aos vivos, ou entrando e saindo, desesperada dos confessionários. Ela também é uma aparição completa. O fantasma de Marie Laveau é o mais nítido, parece ainda estar viva quando aparece, e também está rezando na entrada da catedral. Dizem que ela está pedindo perdão por ter se dedicado ao voodoo. E ela parece bastante incomodada e irritada com a presença dos vivos. Quando o som do órgão é ouvido pela catedral, mas parece que não tem ninguém sentado no banquinho, é porque Aimé Bruslet está tocando. Aimé morreu de depressão, porque foi obrigada a se casar com um homem a quem não amava, teve com ele muitos filhos, sendo que a maioria morreu, e a mais nova, a caçulinha, morreu de febre amarela. Sua tristeza era tanta que a única coisa que lhe dava um pouco de prazer era passar horas e horas tocando o órgão da catedral, enquanto seu marido se divertia com as inúmeras amantes. Seu fantasma é visto caminhando também pela igreja, usando um vestido escuro. Há também os chamados fantasmas do campanário. Um deles é Ben Latrobe, que em vida foi responsável pela construção da torre da igreja. Mas ele morreu antes de terminar o serviço e parece que isso não lhe deu descanso.
Durante a reforma da catedral, os pedreiros diziam ouvir as ferramentas trabalhando sozinhas, e algumas vezes elas se moviam na frente deles. Diziam também que sentiam constantemente que havia mais alguém ali e que a atmosfera ficava fria e pesada. O outro fantasma da torre é de Jean Delachaux. Ele foi responsável pela compra do relógio e começou a se manifestar a partir da reforma da torre. É um homem de aparência serena, usando roupas antigas. Pessoas dizem que durante a noite às vezes é possível ouvir o som de ferramentas e um som muito sutil, como se o sino estivesse sendo tocado, mas bem baixo, tão baixo que chega a se misturar ao som do vento. Ainda não foi feita nenhuma investigação paranormal na Catedral de Nova Orleans, mas toda a cidade e mais um número incontável de turistas são testemunhas de todos os fenômenos e de todos os fantasmas que habitam aquele lugar. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.